Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a live daqui a pouquinho com a Juliana Carelli, paciente de câncer de ovário em remissão há 15 anos. E ela vai contar a história dela. Ju, tá aqui. Vamos lá. Convite enviado, Ju. Vamos ver se dá certo aí. Ju, às vezes dá conflito, tá? Eu mando o convite aqui, você também aí. Vamos ver se funciona. Não funcionou. Espera aí. Vou mandar de novo, Ju. Cancelei. Enviei, vamos ver se funciona. Enquanto isso, cuidamos das coisas. Ah, agora sim. Glória a Deus. Opa, pera. Eu tô ajustar meu fone, Ju. Consegue me ouvir? Eu tô te escutando. Você me ouve? Eu sim. Tudo bem? Sim. Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Ó, E eu tava antes, tentando logar aqui e não conseguia. no computador não é igual. Não funciona. Essa é a verdade. Já começa aqui, a tela fica uma de pé, outra de lado. Aí Não é já não dá legal. certo. Não é legal. Vou convidar as pessoas aqui. Peraí, se eu mandar aleatoriamente. Certo. Se quiser fazer também, Tá. E meu marido eles... não chegou. E eu tô com os dois cachorrinhos aqui. Espero que eles fiquem tranquilos. não, se eles não ficarem tranquilos, a gente convida eles para. Eu sei como é isso. Falta eles quererem bater papo na live aqui. É rápido. Ó, pronto. Mandei aleatoriamente aqui para algumas pessoas e vamos que vamos. Faz tempo, né, É, Ju, que a gente não conversa, né? exatamente. Um ano, eu Você só acho. viaja agora, ó. É verdade, você viu só? Ah, agora tô pondo. Mentira. Mas é bom, né? Viajar é bom. Nossa, amei ver suas fotos. É muito bom. Ir para lugares que tem comidas gostosas, olha, vou te falar que é muito bom. Coisa boa na vida, né? Gostoso, né? Eu gosto. Ju, Ui. é, fiz esse convite, né? Tava olhando aqui, falei, faz tempo que a gente não se fala, tá o ano passado, mais ou menos nessa época do ano, eu te procurei, falei, Ju, vamos fazer um... Só que a gente fez por escrito, né? Fiz Foi. um textinho, tipo, só uma frase e tal, que era pra, pra gente ter pessoas que inspiram outras pessoas, enfim, tudo mais. Mas aí, e claro, eu sempre lembro, né, de você, da Nancy, da Amanda, né, da Tamara, e a gente vai começa a lembrar assim, essas pessoas que tiveram, né, da Mari, Sória, Da né, as pessoas, Mari. e a gente vai lembrando aí pessoas que eu tive e tenho muito contato, mais contato, assim, né, enfim, por tudo. E aí eu falei, não, vou convidar a Ju agora então, porque a gente vai fazendo as contas aqui, pelas minhas contas, são 15 anos de remissão. É isso mesmo? 15 anos? A remissão em si é 14, porque minha última químio foi 2011. 14. Sim. Isso. Do diagnóstico, como foi 2009 pra cá, aí a gente já tá aí passando de 15, né? Mas do término do tratamento, a última químio foi fevereiro de 2011. Então, agora, exatamente fevereiro de 2025, são 14 anos aí em remissão.
que maravilha. Eu lembro quando chegou aquele momento que você falou assim, nossa, agora passou o período ali de 5 anos, eu lembro da sua felicidade e tal, falando sobre aquilo e tal, e agora tanto tempo, né? Assim, se você pudesse voltar no tempo, encontrar com aquela Ju que estava lá no diagnóstico naquele dia, o que passaria na sua cabeça, assim? É maluco falar, né? Eu acho que não tem como não sofrer, acho que é um primeiro ponto. Mas talvez eu diria para ela não sofrer tanto por antecipação, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, não tem como a gente desmembrar o medo, né? As incertezas que vêm junto com o diagnóstico. Mas no fundo eu acho que eu sofri muito mais por antecipação do que propriamente na condição de paciente oncológica, né? Eu não tinha muitas referências, eu não conhecia outras pessoas, foi o primeiro diagnóstico na família. Então, o que eu tinha era ideia, tinha recortes de filmes, né, que a gente assiste, vê alguma coisa, e isso tudo eu sinto que me gerou muito mais sofrimento do que propriamente eu poderia ter sofrido. E também havia desconhecimento, né? Eu acho que hoje nós estamos ano-luz à frente, anos-luz à frente, Anos-luz. anos-luz, né? À É. frente. E que bom que a gente tem essas vias de poder falar, que a gente tem pessoas como você que buscam trazer informações cada vez mais atualizadas, de confiança, porque é isso que a gente precisa. E lá atrás eu não tinha nada disso, né? Então era como procurar uma agulha no palheiro e você andar sem direção. Então, acho que se eu pudesse falar com aquela Juliana lá atrás, era para ela viver um dia de cada vez e buscar sofrer menos por antecipação. É, você tem ainda contato com as pessoas, assim, por exemplo, Nancy, Mar, você tem contato com pessoas que naquele momento estavam atravessando situações semelhantes às suas, ou à sua, ou tipo, com o tempo ficou mais distante e tal? Como é que é isso também para você? Distanciou um pouco, né? Eu acho que naquele momento que estávamos todas no mesmo barco, vamos assim dizer, nós estávamos mais próximas, as trocas eram quase que diárias, né? E com o passar dos anos, hoje eu tenho mais contato com pessoas que lembram ou que conhecem a minha história e me procuram para entender um pouquinho, mas pessoas que neste momento estão passando pelo diagnóstico, né? Então, o contato maior que eu tenho hoje é de comunicação com quem está no tratamento do que com as meninas que já passaram, que também estão em remissão ou que estão aí em um outro momento de vida. A gente se acompanha pelas redes sociais, né? Então a gente Ainda fica bem, sabendo uma da né? outra. Mas assim, nesse diálogo mesmo mais pertinho, são com as pessoas que estão nesse momento passando pelo diagnóstico e tratamento. Eu lembro uma vez estava conversando com a Amanda, né, Amanda Denitz, e aí ela falou assim, olha, eu não vou, ela até acho que ela fez um texto, alguma coisa assim, mas eu lembro que antes desse texto a gente fez uma conversa, não sei por qual razão, e eu lembro que ela falou assim que ela não aguentava mais, né, esse tema, falar a respeito disso, tudo mais, né, e beleza, enfim, seguiu. Eu fiquei pensando, falei, às vezes para a pessoa, né, às vezes esse afastamento é natural, porque também a pessoa vai, chega uma hora que ela quer falar, realmente esse tema aqui me esgotou, porque a jornada que ela viveu, só ela sabe, né, cada pessoa só por si sabe a respeito disso, né, então não sei se é a mesma experiência para você, porque você acabou de dizer assim, ainda até me surpreende, assim, né? Ainda te procura, tal. Imagino que a pessoa te Uhum. encontre numa matéria, te encontre num vídeo como esse, tá? Opa, vou procurar. Eu acho importante falar com vocês, assim, tipo, você, Nancy, apesar de que faz tempo que eu não falo com a Nancy,
com a Mari eu falo mais, com mais frequência, né? Porque, como você mencionou, lá atrás vocês estavam falando com pessoas, conectando pessoas com outras pessoas, quando nem havia as redes sociais como a gente tem hoje, tipo, fazendo uma live. Então, imagina se tivesse isso, né, naquele momento. Então, é importante, eu acho importante, e porque as pessoas também querem. Quem será a pessoa que está aí há mais tempo? E eu falo, pô, eu fico sempre pescando umas histórias que eu acho que são interessantes para poder trazer, né, de volta. É isso mesmo, né? E o quanto a gente, eu sinto que nós somos essa ferramenta, sabe? Naquele momento, como eu disse, eu busquei procurar as pessoas, né? O meu desejo era encontrar alguém que tivesse também ali passando pelo mesmo diagnóstico. A gente sabe que cada um tem a sua especificidade, mas que pudesse me entender de alguma forma, né? E, então, assim, foi muito importante encontrar as meninas, porque por um determinado momento, logo que eu fui diagnosticada, eu encontrei algumas senhoras com idade bem avançada. Eu estava com 29 anos, né? E cheguei a conhecer pessoas com 80 anos para mais e que não tiveram possibilidades aí de sobrevida longa, até porque diagnosticaram com o estágio muito avançado da doença, né? Então eu falava, gente, será que eu não vou encontrar ninguém? Eu não vou conhecer uma outra pessoa que esteja passando, pelo menos assim, né? Que vá me falar alguma coisa, que a gente possa trocar figurinhas nesse momento. Então as meninas foram muito importantes. E por isso que eu sei que eu gosto de ser instrumento. Então, quando me procuram, eu sempre dou o meu telefone, eu converso, né? Porque às vezes a pessoa me chama lá, olha, você é a Juliana? Quando puder, conversa comigo. Então, eu mando meu número, eu converso, eu tiro dúvidas, eu acalmo. Às vezes eu lembro da pessoa, manda uma mensagem de manhã para saber como tá, sabe? Porque eu acho que isso nos faz muito bem. E se eu puder servir a esperança para alguém, eu acho que minha missão está sendo cumprida. Não, perfeito. Eu imagino que, eu lembro, né, você não tinha um blog, né? Imagino que esse seu blog você nem tenha mais, então as pessoas realmente devem te procurar pelas redes sociais mesmo, né? Pelas coisas que encontram e depois acabam conectando com você. Ó, tem uma pessoa dizendo que Chandra Mesquita. Boa noite. Qual foi o seu estágio quando teve o diagnóstico? Quem respondeu para Chandra Mesquita. Foi diagnosticado num estágio 3C. Foi um cistadenocarcinoma e ele já estava no estágio 3C. Então, Chandra, tá aí, respondi. Muita coisa mudou, né, em termos de tratamento, isso é muito positivo, né, assim, a gente tem visto aí, tem chegado novas terapias, isso é muito positivo. Ontem mesmo eu conversei com a doutora Roberta, a gente falou sobre a oncogenética, um campo que avança maravilhosamente bem, então estamos com avanços significativos em um tempo relativamente curto, assim, né? Então, sei lá, 10 anos a gente já teve bastante coisa. E, Muito. por incrível que pareça, né, muito, e ainda precisa mais, mas teve muito já, lógico, não dá para dizer também, então tá tudo certo. Não está tudo certo. Uhum. Mas temos também que reconhecer o que já foi feito, né, isso que é importante. E aí eu vejo, assim, então, por exemplo, eu mencionei, né, você, a Mari, a Nancy, a Amanda, a Tamara, todas essas pessoas continuam aí, né, graças a Deus, e isso é muito legal. Então, faz parte também da observação em relação ao que a gente já avançou, né? Agora, Ju, quero fazer uma outra pergunta. Eu não sei, vai ser difícil de você lembrar, que tem muita história, mas assim, eu queria que você contasse de algum momento que você teve uma pequena vitória, mas que para você foi assim marcante, assim, nesse processo todo. Assim, você falou, caramba, não precisa ser uma coisa grandiosa, não, mas uma coisa pequena
que você falou, pô, isso aqui fez toda a diferença para mim, assim, sei lá, naquele dia, naquele momento. É, como você disse, acho que são vários momentos, né? A gente, nesse universo aí, a gente comemora aquele resultado de exame positivo para você fazer um novo ciclo de químio, né? Porque a gente sabe que depende dele para dar continuidade no tratamento. Então, eu lembro de chegar, às vezes, com um resultado muito ruim ali, com as plaquetas muito baixas, e o médico fala: olha, não vai ser possível, né? De sair com aquele pedido de bolsa de sangue, e você vai para casa muito triste, porque a gente precisa do tratamento e volta na outra semana, porque daí você vai lá e entra com alimentos, sucos, faz tudo aquilo que a gente. E o exame dá bom para a gente poder continuar, né? Então, acho que a gente vem desde essas pequenas, como uma que me marcou muito, que eu sempre falo, eu acho que eu não posso esquecer. Nesse meu percurso, eu cheguei a ouvir que eu tinha um mês de vida, né? E é muito ruim a gente receber uma sentença, porque eu fui sentenciada a viver mais 30 dias. E então, assim, isso até hoje me fere, porque eu acho que por mais que fosse 30 dias, eu queria viver, independente de saber quantos dias eu tinha de vida, né? E quando eu consegui um outro acesso a um hospital, e eu sempre reforço, todo o meu tratamento foi via SUS, e que eu encontro um médico que olha para mim e que me dá um abraço e que fala: vamos ver o que a gente tem de possibilidade. Essa para mim é a minha maior vitória, né? Porque foi alguém que acreditou que eu tinha sobrevida e não é à toa ou não é por acaso, na verdade, acho que não é essa palavra, acho que não é por acaso que aqui estou hoje, 14 anos após ouvir que eu tinha só 30 dias de vida, né? É. Então acho que essa é a que mais marcou. Alguém que Você já, acreditou que era possível. você devia voltar lá e falar, "Ah, eu sou aquela pessoa que você falou que ia ficar só 30 dias vivo, só para te lembrar, tá bom? Tô aqui, Você sabia que já me impressionante." falaram isso, né? Eu cheguei a voltar, mas eu não tive coragem. Mas eu olhei para ela e ela olhou para mim. Então eu Ah, acho já tá respondido, né? que ela sabe, né? Que os Pois 30 dias é, dela, então, né? né? É É isso. impressionante. É. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que lembrar, né, assim, essas pequenas coisas. Essa não é uma pequena, claro que você citou uma que é grande mesmo, mas todas essas fazem parte ali, né, Da desse, nossa montanha russa, né? dessa montanha-russa, exatamente. A Paula diz, a Paulinha, tudo bem, Paulinha? Quanto tá resiliência em poucas palavras, é isso mesmo. Tá resiliência Obrigada, em viu, poucas Paula? Porque palavras. acho que essa é a palavra mesmo, é resiliência. É a gente se reconstruir aí o tempo todo, juntar nossos pedacinhos, as nossas dores e sempre se reinventando, né? Porque deixar a peteca cair que a gente não vai. Você lutava por quem, Ju, além de você? Você te falava assim, putz, eu preciso acreditar nisso aqui porque é por mim, é pelo meu cachorro, pelos meus maridos, o que que tava pegando naquele momento. Vou ser muito honesta. Acho que desde que eu cresci, eu ouvi e acreditei que pela lei da vida, os filhos que perdem os pais, né? Então eu acho que eu lutei muito pela minha mãe. Dizem que para a mãe a dor maior é a de perder um filho, né? Então eu pedia isso muito para Deus, não permitir que minha mãe passasse por esta dor. Porém, eu também conversava com ele e falava que se fosse para eu ficar em sofrimento, que ele tivesse misericórdia, né? Porque eu acho que o sofrimento ninguém merece. Então eu tinha muita vontade de viver, mas aquela pessoa que sempre vinha assim e falava: Deus permita que não tenha essa dor, era minha mãe. Você Que olhava ali sempre ela esteve ali, sofrendo, né? sua Do mãe meu lado. sofrendo, e você, cara, não posso deixar ela sofrer e tal, aquela coisa É, passando na cabeça, coisa do tipo. Imagina é quanta isso. coisa ela sofreu em silêncio, né? Exatamente. Ela até falava: ai, por que que não foi comigo, né? E eu É, sempre disse que se fosse com ela, talvez eu teria sofrido mais. É maluco essa relação, é. né, que a gente estabelece. Você viveu de um outro lado, Vivi né? de um Você outro foi o lado. filho
que viveu com a mãe. Eu tenho a mãe que viveu com a filha. Acho que a gente não É, dimensiona os tamanhos das dores porque elas são muito próximas, é né? verdade. Por mais que as relações estabelecidas sejam outras, mas as histórias e as dores são as mesmas. Ou seja, Dia das Mães tá aí, ó, aproveita e manda aquele recado, fala, meu Deus, ó, é agora, ó. Ah, que linda! Ela já sabe, mas tenha certeza. Eu falo todos os dias para ela que eu amo além do infinito, né? E é isso. É só gratidão por Maravilhoso. tudo. A minha mãe, por acaso, faria aniversário no dia 11, que é no domingo, Dia das Mães, né? O Dia Então, das Mães. completou 10 anos esse ano aí. E é isso, assim, a gente aprende, mas faz parte, enfim. Uhum. É isso, assim, acho que, na minha visão, da maneira que eu enxergo as coisas, eu falo, deu tudo certo, assim, tipo, deu tudo certo, do jeito que tinha que dar, deu tudo certo. É isso. Né? A gente não perde jamais, pelo contrário, procurando. É Agora, isso. teve um momento que você falou, agora não, agora eu vou, que você começou a acreditar, porque dizem, né, pelo menos, principalmente quando eu converso com psicólogas, elas falam assim, ó, tem aquelas fases, né, luto, negação, negação, luto, Isso. aceitação, blá, blá, blá. Aí tem lá no momento que as pessoas tiram força, vou dizer aqui do além, né, do nada, se a pessoa vem, pá, renasce, assim. Você passou por essas etapas e se você teve aquele momento, agora, meu, não tenho mais nada a perder, bora, assim, tipo, vou tirar, vou fazer o que eu gostaria de fazer, tem tudo possível, obviamente, né, senão só falar, não pode, o médico fala, não pode comer isso aqui, se a pessoa vai lá e come e passa, não é isso, né, mas é dentro daquilo que a sua possibilidade proporciona. Eu acho que a gente vem o tempo todo, né? Acho que como você bem trouxe, o primeiro momento é a gente até a recusa, não sei se é a recusa, eu acho que a gente passa por um momento de tentar encontrar onde é que a gente errou, né? Eu tentei por muito tempo, assim, no início eu falava, o que será que eu fiz de errado? A gente entende por um certo período que você está recebendo um castigo por algo que você fez, então você fica tentando procurar o que você possa ter feito de errado para estar sendo castigada, sabe? Então a gente vem com muitos fantasmas, muitas crenças aí que vão aparecendo nesse primeiro momento. Eu digo que quando eu vi crianças, né? Eu comecei. Aí a gente escuta também as pessoas falarem assim, é muita mágoa. Aí eu falava, gente, mágoa de quem? Daí você quer ficar procurando as coisas em você, né? E quando você vê criança, bebê, diagnosticado com câncer, você fala, que mágoa, né? Que tem. O que é que aquela criança errou, que ela acabou de chegar aqui, por que é que ela está sendo castigada. Então, isso tudo a gente vai passando de etapa. Então, você deixa tudo isso para trás e começa a acreditar que não, né? Quando você entra num hospital em que cada duas pessoas, eu sempre falo, uma é o paciente, o outro é o acompanhante, você descobre que você não é diferente de ninguém, né? Por que que eu achava que o outro poderia receber um diagnóstico e eu não? Então aí a gente vai começando a passar pela aceitação, né? Você começa a entender que nós não somos privilegiados, porque eu tenho o outro não, eu recebi. E aí você vai entendendo que é algo que você tem que encarar. Se veio, né? Se você receber esse diagnóstico, vamos para cima. E nesse meio tempo você também vai passando pelas etapas das suas dores. Eu digo que, como você bem trouxe a questão do Dia das Mães, é algo que nos toca. Eu não sei aqui se outras meninas como eu foram diagnosticadas cedo e que ainda não tinham, ou por não desejo, ou por, né, a questão da maternidade. Eu falo que a gente é bombardeada também pela mídia e eu sei que é só uma data comercial. Mas o que eles colocam é a questão da maternidade, né? É a mulher gestando, é o bebê. E eu não vou poder ser mãe biológica, não vou viver essas experiências. E aí vem aquela parte da revolta, né? Porque daí você também entra de novo num comparativo. Poxa, quantas pessoas sem condições ou que abandonam seus filhos por qualquer motivo que seja,
E a gente com desejo, com sonhos, tem uma história de vida que não nos permite. Depois você vai entendendo que tá tudo bem. Eu acho que essa é a palavra, né? Porque é isso, é a resiliência. É o tempo todo você encontrando caminhos para reescrever, reelaborar a sua própria história. Então a gente é uma montanha russa. E essas vontades loucas, tem hora que você fala, bom, não sei se eu vou, quantos dias eu tenho, se é hoje, se é amanhã, porque eu digo, quando a gente bate ali naquela portinha e depois a gente pensa, para estar do lado de lá, basta estar desse lado, né? É, Então, quem disse que é o diagnóstico? Não, então acho que a gente vai esse caminho de ida e volta o tempo todo, porque a nossa cabeça, literalmente, ela não para. É muito maluco isso. Por isso que é bom trocar, porque aí a gente descobre que a gente não tá maluca. é, é fato, é o mínimo, né? A pessoa olhar e falar, opa, faz parte. Todos E aí, esses quando você pensamentos. conversa com alguém, a pessoa fala, não, eu também achava que era isso. Aí eu penso qual você. Você fala, ai, que bom, né? Então, eu não tô ficando maluca. Então, acho que tem esses momentos, sim. Vou falar em ficar maluca. Você chegou a ter internações muito prolongadas, assim? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que chegou a ficar quase 2 meses, assim, é bastante. Eu lembro minha mãe, inclusive, chegou a ficar quase 30 dias. Eu falei, caramba, é bastante, né? Sai completamente sem rumo, assim, né? Fica bem complicado. Você chegou a ter experiências desse tipo? E como foi isso para você? As únicas internações que eu tive foi por conta dos 3 procedimentos cirúrgicos. Em decorrência ou alguma intercorrência, não. Eu tive, assim, idas pontuais, né, a pronto-socorro, mas ficava 24 horas numa observação, depois ia para casa. Então, não cheguei a ter essas prolongadas por nenhum tipo de intercorrência. Então, a maior foi 2 semanas, mas por conta dos procedimentos cirúrgicos. E aí foram 3 procedimentos, né? Então, mas a maior foi isso, 2 semanas, mas por conta do procedimento cirúrgico mesmo. Entendi. Pessoas que estiverem assistindo, perguntem para aproveitar a presença dela aqui. É importante. E aí, assim, você falou de um ponto dos aprendizados, né? Assim, a gente sabe que dentro de uma jornada, para quem está atento, sempre aprende em qualquer experiência, né? Seja ela boa ou seja ela uma experiência dolorosa, digamos assim. Para quem não está atento, enfim, não adianta, né? Nada ensina. Mas para você, se teve aprendizado nesse negócio que você falou agora, isso aqui, vou ser assim a partir disso, tipo, você incorporou realmente essa ideia, assim, tipo, vou dar um exemplo. Putz, não vou mais me preocupar com coisas que são desnecessárias, né? Você mencionou lá atrás, um dia de cada vez, ainda é um dia de cada vez, ou tipo, agora tá mais flex, assim, aí você fala, agora eu tô na pilha realmente do trabalho, da cidade, do mundo, tipo, como é isso? Eu acho que a gente, conforme vai passando o tempo, não é que a gente esquece, mas a gente vai deixando um pouquinho essa listinha aí de grandes aprendizados. Então eu também sempre pensei, né? A gente corre, corre, corre no serviço e a gente não sabe nem para onde está correndo. Eu falava muito, o dia que eu me aposentar, eu não sei, né? Então eu acho que eu trago as coisas muito mais para o meu hoje. E não é viver no sentido, como você disse, não é fazendo aquilo que a gente não vai pensar no dia de amanhã, mas é possibilitando as vivências mais próximas, né? Às vezes a gente planeja tanto algumas coisas a longo prazo e esse longo prazo pode não chegar para nenhum de nós, né? Então, eu reforço mais uma vez que não é a questão do diagnóstico, não é a vivência com o câncer especificamente. Mas eu acho que são aprendizados, sim, que a gente começa a valorizar aquilo que de fato tem valor, né? A gente reclama ainda, viu? Porque é do ser humano e eu me pego reclamando, mas aí às vezes eu falo, opa, perto de tudo que você já passou, bora agradecer. Então, acho que a gente fica mais grata por tudo, né? Então, a gente passa muito mais a ser do que ter. Então, a gente começa a refletir melhor o que são as relações, né? Então, você opta muito mais por ter as pessoas próximo, por declarar amor, né? Então, eu falo muito para as pessoas.
dos meus sentimentos, que eu gosto, que eu amo, eu agradeço por elas existirem na minha vida. Então, acho que tudo isso, para mim, com certeza fez muita diferença, né? Sou uma pessoa que todo mundo falava, poxa, o que você não perdeu foi seu sorriso, né? Porque era É isso. verdade. Eu tô Sempre aqui me para falar. confirmar. Eu sempre conheci você com esse sorriso aí. Então Sempre. todo mundo falava, gente, como assim? Ela tá sempre sorrindo, né? Porque era isso. Como que eu vou ficar? Vou ficar chorando? Eu chorava. Mas bora sorrir, vamos ver a vida, né? Então, eu acho que são esses pequenos aprendizados. E a gente, por vezes, esquece, né? Mas ele bate ali e fala: olha, você tá reclamando muito agora, bora parar. Você tá querendo correr demais, bora diminuir esse ritmo, no sentido de muito trabalho, muita coisa. Então, eu reconheço sempre quando as coisas estão puxadas, dou um passo atrás. Então, acho que é importante a gente ter esses momentos de reconhecer. E sempre eu acho que é o corpo. Eu falo que eu aprendi que o corpo nos conta muito, a gente que não lê os sinais que ele nos dá, né? E hoje qualquer sinal eu dou atenção, porque foi por meio desses sinais que eu cheguei ao diagnóstico, senão não, É talvez verdade. não estivesse aqui contando a minha história. É verdade. Eu conheço essa história, a história do pastel. Eu Do já cheguei até pastel. já cheguei a contar para pessoas, aí você fala assim, assim, vira até uma coisa, claro, hoje, graças a Deus, a gente pode dizer aqui, tô na sua presença, que chega a ser engraçado, mas assim, é uma curiosidade bem-vinda, né? É uma bendita azeitona, né? Que tipo, opa, será que eu comi esse pastel? Bendito pastel, né? É, Exatamente. E no hospital também, tá? Eu sou conhecida como a menina do pastel. Porque todo mundo sabe que eu cheguei com o meu diagnóstico de intoxicação alimentar porque eu comi um pastel. Então, assim, é virou uma marca ali, né? E que verdade. bom que eu dei importância É, à intoxicação que não era intoxicação, né? é Olha, verdade. eu Tá adorei a bem. Tânia ali. Eu não peguei todo mundo, mas eu tô gostando, Tânia, que é Tá. isso. Ela disse que ela falava que ela estava careca, mas que ela tinha dentes, então bora sorrir. É isso aí. Que bom que o nosso dente não caiu, né? Então bora É sorrir. verdade. Bora sorrir. A Paula tinha falado uma coisa aqui, mas acho que você respondeu quase tudo aqui. Que ela falou assim, ó, ela, Hum, das relações humanas e tudo mais, ela falou que se você extraiu alguma coisa importante disso, você basicamente falou aqui, a Patrícia está falando que no meu caso foi o bolo de banana, tá vendo? tá vendo? São as pessoas. Aí, ó, é isso, acontece, né? Coisas bem, às vezes, aleatórias, mas que, enfim, vão levar a pessoa no mínimo ali, né, até um médico e dali para frente pode ser uma coisa que a gente brinca, mas às vezes adianta algumas coisas, né, na Sim. jornada, que se não fosse isso, às vezes passaria bem batido aqui, né. É, eu ia te perguntar dessa questão da gratidão, mas eu vi que você praticamente incorporou isso, né, e eu estava outro dia conversando com uma psicóloga que fiz live, e aí eu vi essa história na gratidão como uma reprogramação mental. Não é só por ser um negócio, tem que agradecer por agradecer, né? Mas foi uma coisa que eu peguei como um insight, assim, tipo, ela diz que a gratidão, quando feita regularmente, reprograma a mente, né? Para você observar até aí, quando qualquer pequena coisa acontece, você consegue comemorar, digamos assim, e ao mesmo tempo isso faz que quando você tem um grande problema, você enfrente com um olhar diferente. Achei interessante isso, porque eu nunca tinha pensado É. nisso, né? Eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Falei, caramba, eu não sou essa pessoa. Aí eu falei, opa, agora faz parte, né? Mais ou menos assim, né? E você falando faz sentido, porque eu acho que é isso mesmo, entendeu? É nesse processo de reprogramação que a gente começa a ser grato por tudo. Até aquele momento, né, como eu digo, quem estava aqui ouviu falando que eu cheguei a ouvir que eu tinha 30 dias de vida, eu sou grata, porque foi aquilo que me motivou a procurar uma segunda opinião, né? Eu poderia simplesmente ter acreditado e, sei lá, poderia ter ficado ali esperando os 30 dias passar para ver se eu ia morrer, né?
E não, eu peguei minha sacola de exames e saí andando aí para tentar conseguir uma outra opinião. Então, até esses momentos que não são os bons momentos, a gente é grato porque por meio deles a gente vai encontrando outras possibilidades, sabe? Outras alternativas, outras saídas. Então, o tempo todo a gente agradece. Acho que é maluco, né? Quando a gente fala que a gente agradece num momento tão difícil, É, né? E acho é que é verdade. isso mesmo. Precisa ter bastante consciência, né, sobre o seu presente, entender o que é o presente para poder realmente agradecer. Quem não consegue ou não está naquele momento, às vezes não consegue perceber isso mesmo. Né? Uhum. É um fato, sei lá, cada um tem o seu momento. E é Sim, sim. legal, eu acho que essa troca de ideias é bom nesse sentido, assim, né, que a gente vê e aprende com isso. Assim. Então, alguém, você conta a sua história, eu acho, pô, por mim, toda hora, todo ano, sempre eu falaria isso aqui, porque parece, parece quem vê, assim, é repetitivo, não é repetitivo. Eu acho inspirador, assim, fala, caramba, né? Tipo, eu olho para vocês todos e falo, caramba, a pessoa consegue tirar força, ele, né, reverte, tipo, uma situação, né, é, complexa, mas com esse jeito próprio de ser, assim, sem perder, né? Como você falou, sem perder o sorriso. Vai ter dificuldade, mas não perde isso. E ainda não só não perde, como ainda consegue tocar outras pessoas, né, inspirar. Eu acho isso realmente de bater palma. É, eu tô vendo aqui algumas meninas que estão na sala, né? Muitas a gente conversou quando elas foram diagnosticadas, elas me encontraram e a gente trocou algumas figurinhas, sabe? Porque é o que eu falo, eu acho que essa é a minha maior missão, né? Poder ajudar, poder levar um pouco de esperança, dizer é assim mesmo, a gente sente isso, né? Mas bora lá, que é assim, você sente isso na químio, porque geralmente a gente sabe que as medicações são as mesmas, né? O protocolo, assim, então a gente, mais ou menos os sintomas, também os efeitos colaterais. E aí você fala para a pessoa, não, ele passa, né? Fica tantos dias, mas depois o seu corpo restabelece, dói mesmo, fica quietinha, toma um picolé para ajudar a mucosa, para não ter mucosite. Então a gente sempre vai tendo aquelas trocas que ajudam muito, né? E acho que é isso, é a gente acreditar que é possível, né? Então eu sempre falo, porque todo mundo não tem a mesma história, a gente não consegue responder, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de acreditar que é possível. Então, eu penso sempre, essa é uma das falas que eu uso para todas as pessoas que me procuram, né? Às vezes é um familiar que entra em contato comigo, né? Já tive esposos, irmãs que procuraram, olha, a minha irmã é a minha esposa. Então, eu sempre passo essa mensagem de acreditar que é possível. E é. Sabe que você foi falando, eu lembrei que a próxima live que eu vou ter aí às 20 horas vai ser com o Dr. Márcio Prestes. Ele é diretor de uma entidade, ele é membro de uma entidade que chama Sobrexp. É uma entidade nova aí até, relativamente nova, né? O trabalho provavelmente ele já faz há muitos anos, mas a entidade é desde 2021, se eu não estiver enganado. E ele fala sobre experiência do paciente, né? Uma coisa também que até Hum, então a gente não estava tão atento a isso aí, né? Tinha algumas exceções, mas aí passa, pelo que eu entendi, vou aprender também com essa história, mas tem uma coisa mais estruturada, assim, né? E aí você falou assim, a pessoa chega para você e fala assim, ó, você tem 30 dias de vida. E aí, pelo que eu li, assim, brevemente da experiência do paciente, essa entidade, esse tipo de trabalho conscientiza também os profissionais para que eles tenham esse tato de dizer, ó, não vai dizer dessa forma, você pode comunicar a mesma coisa, mas com muita empatia, no mínimo, né, assim, ter um cuidado de dizer de uma outra forma, né, ó, essas possibilidades a gente não tem, mas a gente vai oferecer essas que são alternativas, isso. sabe? Eu acho que é mais interessante, né? É, aí,
falando disso isso só para dizer que eu tenho a próxima live às 8 horas, então todo mundo que quiser aprender junto com a gente aí, fica aí. Mas quero também perguntar uma coisa, assim, nessa história, muitos anos, tudo mais, você deve ter encontrado médicos que foram como esse, né? Claramente esse foi um, deve ter outro, espero que não tenha outro nessa trajetória tão, vou chamar de descuidado, assim, mas tão, né, é, insensível, assim. Mas você deve ter também encontrado pessoas que, como você falou, né, me abraçou e tal, é, alguns nesse sentido. Então você realmente vivenciou esses dois lados e fala pra gente alguma coisa que você tenha para dizer a respeito do negativo, você já disse, mas assim, desse positivo também, pra gente ficar atento com as coisas boas e reconhecer também. Eu acho que é isso, né? O positivo, de fato, é a gente entender que nós somos, nós temos os nossos direitos, né? E um dos principais é o direito de esclarecer as nossas dúvidas. Então, quando eu fui diagnosticada, todo o meu processo cirúrgico, ele foi feito pela parte da ginecologia oncológica, e depois que eu fui encaminhada para oncologia. Então, toda a parte da ginecologia oncológica foi muito humana, muito cuidadoso, todo mundo explicando, é, inclusive aceitando algumas dos meus desejos, que foi uma questão, por exemplo, de permanecer com o útero para depois tentar, dentro da possibilidade, né? Para depois tentar de alguma forma essa maternidade, não pelos meus óvulos, porque eu não pude fazer congelamento. E aí, assim que eu chego na oncologia, já me deparo com uma discussão do oncologista com uma estagiária que ficava lendo os resultados da cirurgia e dizia: onde está o útero? E eu falava: o útero está comigo. Não, o útero não pode estar com você. E eu dizia para ele: doutor, o útero está comigo. Não, e virava as folhas procurando o tal do útero lá na biópsia, né? E aí, na minha frente, entra uma discussão dizendo que a ginecologia tinha feito um protocolo errado. E isso foi gerando uma angústia, porque estava eu, minha mãe, e aí você fala, gente, agora eu tô aqui correndo mais risco, eu achei que eu estava sendo acolhida, mas agora eu tô desprovida e, né, ficou aquilo tudo. E eu ganhei até bronca do oncologista na época, porque ele falava para mim que eu não podia estar com esse útero, ele queria achar o útero no papel. Então você fala, então é um pouco disso, né? E isso virou depois um protocolo dentro do hospital, que nenhum caso deve ser discutido na frente do paciente. Que ele pudesse fazer os questionamentos, cadê esse útero? Se era correto, não era indicado ou não, fora da minha presença. E isso eu quis levar até a diretoria do hospital, que eu não achei correto, até porque eu me senti muito mais acolhida na ginecologia do que na oncologia. Aí, primeiro foi esse tempo, depois tudo que eu ia perguntar, ele falava que ele não estava acostumado com ninguém que perguntava, que ele estava acostumado a atender senhoras idosas e que não perguntavam nada. E eu levava no meu caderninho todas as perguntas, todas as dúvidas. Então, isso também me incomodou. E aí, depois ele sai do hospital e veio a outra que me fala que eu tenho um mês de vida. Então, eu falei, senhor, né, que Mas está isso não foi no acontecendo mesmo aqui? dia, não, né? Não, Ah, sequências bom, aí, fala, né? meu Senão eu Deus, ia isso aí matar eu já, logo lá, né? a gente ia agora lá na porta do hospital, Já ia 15 lá anos pegar esse. depois, agora Não. mesmo. Aí esse depois, Que depois do isso? protocolo, que não podia discutir, virou até meu amigo, assim, né, ali. Mas aí Ah, quando ele graças a sai, Deus. veio a outra que me fala que eu tenho 30 dias de vida. Primeiro, e de uma forma muito também estranha. Me pergunta se eu sou paciente da psiquiatria. Achei que era protocolo, respondo. Não. Você tem alguma doença mental? Não. Por que que você não quer entender o que você tem? Você Falou tem uma dessa forma. doença extremamente agressiva em estágio avançado. A gente pode te dar, né? E aí ela falou que não ia me liberar para um procedimento cirúrgico, porque eu iria ficar em cima da mesa de cirurgia e ela nem iria me liberar porque eu tinha 31 meses de vida. E aí você fala, gente, me mata, já morri, já acabou, né? E é aí onde entra a minha outra história, que eu digo que pega um saco de exames e sai chorando por aí,
encontrei uma assistente social que encaminhou minha documentação. Não sei se a gente pode falar nomes aqui do hospital, Fê, Pode, pô. que é no caso o ICESP, né? Não vou nem trazer o outro, mas a questão do ICESP, que é um hospital totalmente oncológico via SUS. E foi lá que eu recebi o abraço. Inclusive, que o primeiro abraço que eu recebi do meu médico, eu entendi que ele também estava me dando tchau, né? Porque eu falei, bom, se eu só tenho 30 dias, estou vindo aqui, agora ganhei um abraço, é porque de fato eu não tenho mais nada a fazer. E aí ele falou, olha, a gente vai parar seu tratamento hoje. E aí eu achei, então, eu já estava fazendo novos protocolos, porque acharam que eu tinha uma recidiva, que eu estava com metástase hepática, então foi tudo muito difícil. E aí eu falei, porque não tem mais o que fazer? E ele me disse, não. É porque a gente acredita que nesse momento o que você tem não é uma metástase. E aquele abraço era um abraço para eu acreditar que era possível. Então, assim, até hoje eu sou acompanhada, eu vou ainda uma vez ao ano, é o mesmo médico que me atende, e todas as vezes que eu chego lá, ele abre a porta e quando eu entro, ele me dá um abraço. Então eu falo, essa é a diferença, sabe? Eu, como paciente do SUS, eu tenho o WhatsApp do meu médico. Eu acho isso, assim, uma coisa incrível, porque nunca imaginei, né? No SUS, alguém queria me olhar e me dar um número de WhatsApp. Então eu fui muito acolhida, né? E essa é a minha história de sucesso, que é onde você, até respondendo uma pergunta anterior, é o ponto onde eu acreditei de fato que era possível, né? Eu acho que eu tive vários momentos de acreditar, mas depois de ouvir que você tem 30 dias de vida, foi puxado o meu tapete. E aí, depois dessa acolhida no ICESP, eu encontrei de novo a força que eu precisava para acreditar que era possível. É isso. Não é por acaso, né? Até porque conectei essa história aqui, porque a próxima live eu vou falar com o Dr. Márcio e não sei se você vai ter oportunidade. Eu queria, a ideia era, eu falei, vou conversar com os dois ao mesmo tempo. Mas eu falei, vai virar uma bagunça, porque como a gente faz no virtual, às vezes não encaixa direito, tá? Então eu vou conversar com vocês. Se você, por acaso, tiver tempo, tiver disposta aí, eu vou combinar com ele, falar, doutor, vamos trazer uma pessoa que aí você entra lá, a gente conversa, tal, vou lá mais pro finalzinho, mas vai começar às 20 horas, então pouco mais adiante. Se não puder, também tá tudo certo, a gente vai seguir, vou conversar aqui, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a ideia de ter, de colocá-lo para conversar na sequência era justamente isso, assim, de mostrar para as pessoas como é importante, e ele vai explicar várias coisas importantes para nós aqui, como é importante a gente não ficar quieto, assim, você pode até não ter, porque essas ações são tão estúpidas que às vezes a pessoa fica sem reação na hora, mas a Uhum, gente não pode ficar sem reação depois, entende? isso. E aí depois fala, cara, quando você se remontar ali, fala, não, não vou deixar isso quieto, não, vou lá na ouvidoria, eu vou falar com a diretoria do hospital, vou falar com alguém, que não é assim que a coisa acontece, entende? Então, e aí é legal, porque a gente tem que entender que a experiência do paciente não é, você não é um cliente, você é um paciente, é uma pessoa que está ali, né? A empresa pode ver número, o cara pode ter até estudado medicina para enxergar que estou vendo só uma doença, mas até Uhum. uma pessoa, né? Então, pelo amor de Deus, então tem que se ligar nisso. Eu penso que é mais ou menos por aí. Exatamente isso, né? E a gente já está vivendo um momento tão frágil, né? E você ainda ser tratada dessa forma é inadmissível. Então, e como você disse, é isso. Naquele primeiro momento é um choque e você não tem uma reação de imediata. Eu, pelo menos, não tive. Mas depois, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei, não, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E fui. Até nessa questão aí dessa doutora, depois muitas pessoas falaram, ah, vai atrás. Falei, mas não era isso. Naquele momento eu queria saber se eu estava bem, né? O meu foco era ficar bem, era a minha saúde. Então, assim, eu desejo que ela não tenha feito isso com mais ninguém, né? Espero que não, mas. Ou sim, né? Que a gente não sabe. Mas eu acabei não indo atrás como me disseram, né? Ah, processo, essas coisas. Não fui. Mas eu fui atrás daquilo que eu entendia que era meu direito, a minha saúde, né? Ah, Lutar pela minha sim, vida. esse é o objetivo. Ó, Ju, agora é para encerrar mesmo.
Pode falar o que você quiser. Recados. Recados? Fala o É, que você quiser. Né? bora lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é chavão, mas ela é verdade, né? Eu acho que o diagnóstico de câncer, ele não é uma sentença de morte. Ele é um convite para a vida. E a gente aprende que a vida, ninguém sabe, né? Quanto tempo a gente tem. Então a gente tem que viver. E por isso que a gente está aqui, né? Então é aproveitar cada dia, eu acho que é agradecer, acho que essa gratidão ela amplia cada vez mais. E aos pouquinhos, uma vez alguém disse isso para mim, né? Com o passar dos anos, você nunca vai esquecer a sua história, até porque ela é minha, é o que eu vivi, né? Mas é engraçado que por vezes eu me pego contando e falo, poxa, será que eu vivi tudo isso mesmo? Né? Mas por quê? Porque a gente começa a guardar ela num lugarzinho que ela não fica tão latente. Não é que a gente esquece, não é que a gente não quer mais que ela esteja presente, mas ela vai tomando outra proporção na nossa vida. E aí eu deixo esse recado, porque quando a gente está naquele momento muito próximo ao diagnóstico ou no período do tratamento, a gente até deixa de ser quem nós somos, porque a gente vive praticamente como paciente oncológica. Então, o tempo todo nós somos uma paciente oncológica. E depois, isso vai acalmando. A gente passa pela fase do medo, daqueles retornos, né? Porque cada exame que a gente pega, a gente vai lá com aquele medo do que tá ali, mas aí você vai tendo confiança, você vai acreditando, né? E é o que vocês disseram, mas alguém tinha escrito antes, né? Tudo é muito incerto, mas a gente tem que fazer sempre a nossa parte, né? Que é um tripé, eu acho. Acho que tem aquela esfera superior, para mim é Deus, né? Mas que tem ali aquela energia. Tem a equipe médica que está ali com todo o conhecimento, com a tecnologia e com a ciência, com tudo que hoje a medicina vem trazendo e evoluindo a cada vez mais. E tem a gente, que é fazer a nossa parcela. Então, acho que é esse trio aqui que é o sucesso. Então, pedir para todo mundo que, independente, não é diagnóstico, né, do momento aí da vida, a gente passa por tantos percalços e algumas coisas que nos deixam abalada, que nos tiram o nosso chão, né, é não desistir. Acho que a vida é um presente e a gente está aqui e precisa viver, né, agradecer sempre aí. É Vida para verdade. todas nós, viu, Paula? Para todos nós aqui. Muita vida. É Mas isso. é isso. Ó, então, já já vou conversar com o Dr. Márcio. Já tenho história, vou levar já histórias para ele, tá vendo como é importante? Já vou ter caso aqui para a gente estudar. E, e é isso. Então, eu vou convidar quem puder aí e quiser, assista aí na sequência essa conversa sobre experiência do paciente. Ele já até mandou uma mensagem aqui. Depois eu conto essa história, doutor. Então, você vai gostar. Vai É gostar porque com sim. certeza vai servir, né? Mais uma, né, que ele deve ter nas milhares de histórias. Deve ter, viu? Tá bom, Ju? Vou salvar a live, vou te marcar, aí você manda para as pessoas, porque ontem foi Dia Mundial do Câncer de Ovário, então Isso. a gente não pode parar nunca e vamos mobilizando mais uma vez. Muito obrigado. Você sempre, pô, é sempre muito bom falar com você, sempre, 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 sempre. Eu Então, que agradeço, só viu, posso pelo agradecer. convite. E saiba assim que pode sempre contar comigo. É o que eu falo, a gente vai fazendo um pouquinho menos ali, né, no sentido é, de, de estar tão exposta, porque aquele dia a dia ali, ele vai modificando, mas sempre que eu puder, eu estou aqui, pode contar comigo para a gente estar fazendo essa troca e eu podendo contar um pouquinho da minha história. Beleza, Ju. Beijo, bom final de semana. Obrigada para todos nós, viu? Obrigada por quem esteve aqui conosco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.